conversão, batismo nas águas, de alguma forma chamando a responsabilidade aos ouvintes da palavra de Deus, para que não se transforme só em ouvintes da palavra de Deus, mas em praticantes da palavra de Deus. Chamando aqueles que têm vindo à casa de Deus, têm gostado de estar aqui, têm se acostumado em vir, mas até hoje não tomou aí uma decisão na sua vida. Ainda não se aliançou com Cristo através do batismo. Então talvez hoje seja o dia especial que você falou, hoje eu vou tomar a decisão. O diácono Alexandre está aqui, responsável ele e a esposa pelo batismo. Converse com ele. Pastor, depois que eu fizer os 4 meses, eu vou ser obrigado a me batizar? Não, mas você vai se sentir tão desejoso por isso, de fazer uma aliança com Cristo, que vai ser impossível que os 4 meses passem e você não tome uma decisão de estar lá no dia marcado. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a conversão deste homem e o que é essa conversão, de quem produz a conversão. Para talvez a gente desmistificar um pouquinho, pastor, não estou fazendo nada para ajudar. Você pode fazer muito, mas por mais que você faça, ou por menos do que você pensa que está fazendo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Não adianta pensar que está fazendo demais ou que está fazendo de menos. Quem faz a obra é Cristo, é o Espírito dele. Não adianta. A pessoa pode entrar na igreja e a mulher falar para ele, pregar o evangelho, vai ter um dia que Cristo vai se deparar com este homem, ou ele vai se deparar com a presença de Cristo, e a vida desse homem vai ser transformada, assim como foi a vida de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Verso 3, por favor. Vai até o 4, por favor. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Verso 7. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Verso 9, todos juntos. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa leitura. Por mais conhecida que seja, ela sempre traz algo muito especial para os nossos corações, porque ela se renova a cada manhã. E que essa palavra se renove e que este mesmo encontro, essa mesma maravilha que aconteceu com esse homem, possa talvez acontecer com pessoas aqui nesta noite. Que esse encontro ocorra hoje. Que esse maravilhoso encontro que mudou a vida deste homem possa mudar a vida de muitas pessoas aqui nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém? Ocupe o seu lugar. Antes de falar sobre este assunto tão importante que é a conversão, eu quero... Deixe-me falar algo importante, que eu julgo ser importante nesta noite para todos nós aqui. Todos nós somos resultados, irmãos, do que nós ouvimos e do que cremos. Cada um aqui, todos nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos e também pelo que cremos. A conversão de um indivíduo não acontece. Eu quero enfatizar isso. A conversão de um indivíduo não ocorre, não acontece, se a ele não for anunciado o Evangelho através da pregação do Evangelho. A pregação da palavra. E com Saulo, ou no caso deste homem, Saulo, o próprio Cristo se manifesta a ele e anuncia para ele o reino dos céus. E se apresenta a ele, eu sou o próprio Evangelho, eu sou o próprio caminho, eu sou a própria porta
que conduz o homem à salvação eterna. Portanto, sem a pregação do Evangelho é impossível ocorrer a transformação na vida de um indivíduo. Ela não ocorre por conta de uma falácia, ela ocorre por conta da pregação do Evangelho. Foi exatamente este Evangelho, pregado por Cristo, próprio Evangelho, Senhor do Evangelho, o personagem central do Evangelho que é Cristo, foi anunciado a Paulo. Ele por vários meses parou e ouviu do próprio Senhor o seu Evangelho. O assunto tratado entre eles era o reino dos céus. Portanto, não existe transformação de indivíduo nenhum se não for por meio do Evangelho. Nesse caso, ou sendo assim, a gente percebe que a ausência de uma verdadeira transformação no indivíduo, ou as falhas de caráter de um indivíduo, ocorrem por conta dele não ter ouvido claramente e crido verdadeiramente na pregação do Evangelho. Talvez ele tenha ouvido alguma coisa que lhe trouxe alguma espécie de emoção, lhe trouxe algum desejo de fazer aquilo que algumas pessoas fazem. Talvez ela viu alguém chorando e falando em línguas estranhas e ela desejou aquilo para a sua vida por meio da sua emoção, mas o Evangelho ainda não produziu na vida dessa pessoa uma transformação tal que isso possa ser visto. Portanto, sem a pregação do Evangelho é impossível que alguém se transforme verdadeiramente, porque quando nós conhecemos o Evangelho, quando esse Evangelho é pregado a nós, é impossível que alguém não crie dentro de si, ou crie dentro de si um temor, porque nós não estamos tratando de uma vida passageira, nós não estamos tratando de um momento aqui na terra alegre, nós não estamos falando porque paramos de beber, paramos de fumar, paramos de curtir o Rock in Rio, não, nós estamos falando de uma vida plena aqui embaixo, para uma vida eterna com Ele lá em cima. Estamos falando de vida e de morte, nós estamos falando de uma condenação eterna. Irmãos, e se condenação eterna não te assusta, eu não sei o que mais pode te assustar. Porque qual é o fim de uma vida sem Deus? Qual é o fim de uma vida sem Deus de um homem? É a condenação eterna. Qual é o resultado final da vida de um ser humano que anda distante da presença de Deus, senão uma vida de agonia, nesse tempo, nesta vida e na vindoura? Agora, irmãos, se esta pregação não for aceita, por mais que tenha sido pregada, não foi aceita e respondida por esse indivíduo, de modo nenhum produzirá um efeito transformador. O Evangelho foi pregado, mas se esse indivíduo agora não aceita este Evangelho e não responde a este Evangelho, nunca será produzido nele um efeito transformador na sua vida. Tem que ser feito pelo Evangelho, pela pregação. Mas se o indivíduo não aceita e ele não responde a essa pregação, a transformação também não ocorrerá na sua vida. Agora, se ele aceita e responde, não só poderá ocorrer mudanças na sua vida, mas muitos milagres podem também ocorrer. Eu experimentei inúmeros milagres e tenho experimentado até os dias de hoje milagres na minha vida. E milagres não é ver um dedo nascendo, não é ver um cego enxergando, não é ver um coxo andando. Milagre, irmãos, é ver todos os dias Deus provendo na minha vida. É olhar para os meus filhos e vê-los bem, é olhar para a minha família e ver bem, é ver o Deus cuidando de mim todos os dias. Quando o homem aceita e responde a esse Evangelho que é pregado a ele, ele vê as mudanças na sua vida. Ele se olha no espelho e diz: rapaz, eu não gosto mais daquilo que eu gostava. Eu não tenho mais prazer naquilo que eu tinha. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que outrora era muito forte na minha vida. Como a gente ilustra isso? De que forma a gente pega na Bíblia, encontra nas Escrituras alguma coisa que possa nos remeter a essa ideia que eu falei? Olha para a cidade de Nazaré. Em Lucas capítulo 4, não precisa você abrir agora, daqui a pouquinho a gente vai ler. Jesus, cidade natal, cidade de origem do nosso Senhor, ele volta para Nazaré e prega o Evangelho, mas os moradores de Nazaré olham para ele como filho de José.
Olham para Jesus como aquele que era morador nativo da cidade. Era o nosso amigo, como o bispo fala que às vezes vai na cidade dele, em São Fidélis, e o pessoal chama ele de Rubinho. Quando eu chego lá no meu bairro, Margaridas, o Alexandre morou ali perto, as pessoas me chamam de Tavinho. Fala, Tavinho. Só que Jesus agora não é mais o filho de José. Jesus é o Filho de Deus, o Senhor que desceu para cumprir um plano de salvação para todo aquele que crer nele. Só que Nazaré, o povo de Nazaré, não quis saber de Jesus. Agora você pode sim ir lá em Atos, em Lucas, capítulo 4, para você ver a reação. Obrigado, Alexandre. Capítulo 4. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu não vou me alongar hoje, fique tranquilo. Verso 16 em diante diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe ordenaram que lê o livro, que deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, leia comigo: não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de uma outra cidade, não dali, de Sarepta e de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, leia o restante, se encheram de ira, e levantando-se, o que fizeram com o nosso Senhor? Expulsaram-no da cidade, e levaram-no até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitar. Não só expulsaram, queriam matá-lo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Irmãos, se o homem não responder a essa mensagem, se o homem não aceitar esta mensagem pregada pelo Evangelho, que só pode ser transformado pela pregação do Evangelho, então entenda de uma vez por todas: o homem que ainda tem o seu caráter deformado, a mulher que ainda não tem atitude de crente, mesmo sendo batizada, porque o Evangelho ainda não produziu nela um caráter verdadeiro de Cristo. Agora, quando esse homem aceita, e quando esse homem responde ao Evangelho, esse homem vê grandes coisas acontecendo. Nós vimos na cidade de Nazaré. Ele veio, ele pregou, ele falou, não aceitaram. Mas olha o que aconteceu na cidade de Cafarnaum, versículo 31. Ele sai de lá e retira-se e desceu para onde, irmãos? Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E o que ele fazia? Os ensinava no... Olha o que diz o verso 32. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eles aceitaram, eles responderam à mensagem do Evangelho, e a vida deles começou a ser transformada, e Jesus passou a estabelecer moradia em Cafarnaum. Quando nós aceitamos o Evangelho como autoridade da nossa vida, Cristo passa a fazer moradia dentro de nós pelo Espírito. Ele passou a morar em Cafarnaum, fixar residência em Cafarnaum, aplicando a isso. Quando eu aceito o Evangelho, quando eu respondo à mensagem, eu passo a ser moradia de Jesus. Eu não estou sozinho.
Eu posso ir para o meio de um deserto, que Ele está comigo. Eu posso chorar, que Ele mesmo enxuga as minhas lágrimas. Eu posso passar por inúmeras tribulações, e Ele passará do meu lado. Mas o homem que renuncia isso, que renega isso, que ele expulsa Jesus da sua vida, ele acha que está em Cristo, ele não está, ele não consegue enxergar nada, ele não consegue ver nada. E a Bíblia vai dizer que ele não pôde fazer muitas coisas em Nazaré em face da incredulidade daquele povo. Você vê que no versículo 33 já começou não só a mudança no povo, mas ele começou a ouvir maravilhas. Olha o que aconteceu no verso 33. Achava-se na sinagoga o quê? Um homem cheio de demônio, bradando em alta voz, verso 34. Aí ele começa a falar, verso 35, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te, sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem, e a sua fama corria a todos os lugares da circunvizinhança. O evangelho, irmãos, precisa ser pregado, nós precisamos responder e aceitar esse evangelho, e uma vez fazendo assim, ele produz em nossa vida transformação e grandes maravilhas. Quantos creem nisso? Diga, eu experimentei e tenho experimentado a transformação de Deus. O evangelho é quem faz isso. Conversão, irmãos, portanto, é uma obra profunda realizada pelo Espírito Santo no coração do ser humano. Conversão é uma obra exclusiva de Deus, pois só por meio dele nós, homens, mulheres, podemos ter as características de Jesus. Fora isso, nós temos trejeito. Fora isso, as pessoas têm trejeito. Elas têm até uma linguagem parecida com o do crente, mas não têm o caráter transformado do crente. Não tem características verdadeiras do cristão. Como é que você conhece a árvore, se ela é boa, se ela é ruim? Pelos frutos. Ela não produz o fruto da conversão dela. Por quê? Porque a conversão é produzida pelo Espírito Santo. Quando a mensagem é pregada, quando eu leio a mensagem, quando eu leio a palavra, quando alguém prega e aquela mensagem é recebida por mim, aceita por mim, este Espírito que habita em mim começa a dizer assim, está vendo? Você precisa mudar. É nisso aí que você precisa transformar a sua vida. É nisso que você precisa deixar de mexer. É nisso que você precisa parar de falar, de beber, de comer dessas coisas. É obra do Espírito Santo, irmão. Só Ele pode fazer isso. A historinha de uma irmã que durante anos pregou o evangelho para o filho dela. O filho dela cresceu, se tornou um jovem, bem-sucedido, se transformou num empresário bem-sucedido, teve sua família, casou-se lá e foi embora, viveu, e a mãe dele sempre dizendo, olha meu filho, nunca esqueça das palavras que um dia eu preguei para você. E ela sempre pregava para o filho dela, sempre anunciava o evangelho para o filho dela. Teve um belo dia, esse rapaz sofreu um acidente seríssimo de carro, perdeu sua esposa, seus 2 filhos, ele ficou em estado gravíssimo no hospital. Alguém chegou no hospital, do lado dele, estava em coma, acordou, ficou se recuperando no hospital. Alguém colocou a mão no ombro dele, assim, do lado da cama, e disse assim, você consegue se lembrar das palavras da sua mãe? E disse, consigo. Então não esqueça delas. Reconheça agora que as palavras dela são palavras de vida eterna. Aquele homem saiu dali, teve um encontro com a mãe dele, disse, mãe, conheci um homem aqui que nem fez uma oração por mim, diz, lembre-te das palavras da sua mãe. Quem é esse homem? Procuraram no hospital. Foram procurar no hospital quem era este homem. É um fulano assim, um alto. Não tem nenhum alto aqui, não tem nenhum enfermeiro, não tem nenhum médico alto com essas características. O próprio Jesus apareceu para ele. Eu creio, se você não crê, é um direito seu, mas eu acredito, irmãos, que uma vez, quando o evangelho é pregado, o próprio Deus faz com que esse evangelho não saia do seu coração enquanto ele não produzir uma transformação total na nossa vida. Nós somos ainda uma tela não
pronta, nós somos uma tela ainda que nós estamos sendo preparados para aquela imagem final que Deus está preparando. Você é um produto imperfeito ainda, incompleto, nós estamos sendo trabalhados por Deus a cada dia. Eu venho na segunda, Deus trabalha um pouquinho na minha vida. Eu venho na quarta, Deus trabalha um pouquinho. Eu venho na quinta, Deus trabalha um pouquinho na minha vida. É de fé em fé e de glória em glória e é produzido pelo Espírito Santo. Diga comigo, levantando a sua mão direita, o Espírito Santo. Mais forte, meu irmão, o Espírito Santo é o que vai transformar a minha vida completamente. Você pode dizer isso mais uma vez? É o Espírito Santo que vai transformar a minha vida completamente. Diga glória a Deus por isso. Ele vai transformar. Ele vai transformar. Conversão é uma obra, irmãos. É uma nova vida produzida pelo Espírito Santo que jamais voltamos a ser os mesmos depois dessa obra. Quando Ele começar a agir, nós nunca mais seremos os mesmos. Conversão de Paulo, irmãos, ou de Saulo, foi considerado por alguns segundo o maior momento vivido pela igreja do primeiro século depois do Pentecoste. Quem diria? Quem diria que aquele perseguidor, aquele assassino de crente, aquele matador de cristãos se converteria? Foi o maior evento de toda a igreja. Saulo se converteu. Tinha um cidadão aqui de Nova Iguaçu, que é muito conhecido aqui, e que, médico, um dos melhores que tem na região aqui, e que uma vez alguém falou assim, ele na igreja? Duvido. Mas ele ia na igreja. Mas não mudou. Frequentava a igreja domingueiro. Estava lá. Teve um dia que alguém disse para ele assim, ó, você está todo errado. Você vem na igreja porque a tua mulher vem. Passava a Santa Ceia, ele pegava a Santa Ceia. A vida toda errada. Aí teve um dia que alguém disse para ele assim, você está todo errado. Você está colocando a mão onde você não deve colocar. Você não tem a vida transformada. Ele, aonde é que está escrito isso? Que eu não posso tomar a Santa Ceia se eu estou vindo na igreja. Aqui, aí a pessoa pregou o evangelho para ele. 4 meses depois, esse homem estava passando pelas águas e está com a vida transformada para a glória de Deus. Então não era acompanhando a esposa dele que ele seria transformado, era alguém pregando o evangelho para ele. Irmãos, a transformação só veio por meio da pregação do evangelho. Não é por emoção, não é pelo convite de ninguém, é só pela pregação poderosa do evangelho. Então, esse homem aí, volte lá, por favor, em Atos capítulo 9, deixe a sua Bíblia lá, por favor. A conversão desse homem foi considerado o maior momento vivido pela igreja. A conversão de Saulo foi considerado um grande momento no cristianismo, porque ele mesmo participava diretamente da perseguição da igreja em Jerusalém. Paulo esteve presente no apedrejamento de Estevão. Paulo esteve autorizando a morte de Estevão. Paulo assolava os crentes, prendendo e maltratando todos eles. Atos capítulo 8, versos 3. Mas a conversão desse homem também me mostra 2 coisas muito importantes. Primeiro, que ela é uma obra totalmente exclusiva de Deus. Nessa noite, ele pode mudar. O que é conversão? Você pega um carro flex e vai transformar esse carro em um carro flex também em GNV, ele leva para uma oficina, alguém coloca um aparelho nele e converte aquele carro também para um outro tipo de combustível. Aquele carro passa a ter 2 combustíveis, no caso da conversão de um homem e de uma mulher. Não é uma conversão para que ele continue sendo aquilo que ele era, para que ele seja alguma coisa nova. A conversão em Deus é para que o homem deixe de ser o que ele era, para que ele seja aquilo que Deus quer que ele seja a partir daquele momento. Tem muita gente usando 2 combustíveis na sua vida. Tem muita gente fazendo exatamente a conversão de um carro, sendo a mesma coisa antes e achando que agora é crente, quando na verdade não é. A conversão verdadeira é uma nova construção de Deus dentro do nosso coração. O que eu fazia eu não faço, quem roubava não rouba
Quem mentia não mente, quem furtava não furta, mas é uma mudança total na vida do ser humano. Com respeito, eu digo aos irmãos que ninguém pode dizer que é convertido a Cristo antes de ouvir a mensagem e se arrepender dos seus pecados e aceitar o convite de achegar-se mais próximo de Deus todos os dias. Como é que eu consigo produzir ter esse processo de conversão na minha vida e que eu vou mudando de maneira que as pessoas vão percebendo e eu mesmo não vou? Tem mudanças que eu tive na minha vida que eu mesmo não percebi, mas quem estava ao meu lado percebeu. Esposa, filhos, mãe, pai, amigos. Como é que isso acontece? Como é que eu vou conseguir? Ninguém pode ser convertido a Cristo se eu não ouvir essa mensagem e me arrepender dos pecados sem antes de chegar. Quando eu me achego, quando eu estou perto de Deus. É a mesma coisa quando você joga bola com um cara ruim. Tu fica pior do que ele. Mas quando você joga bola com um cara bom, você se esforça para ser igualzinho a ele. Não é verdade? Você está jogando bola com um cara ruim, chuta de qualquer jeito. Mas quando você joga bola com os caras bola, tu olha como é que ele bate na bola, tu quer ser igual. Para você ser de verdade um crente, tu tem que estar bem perto de Deus. Você tem que estar próximo de Deus. Você tem que se achegar a Deus. Você tem que se achegar a homens de Deus. Você tem que estar perto de pessoas que exalam um bom cheiro de Cristo. Você tem que estar perto de pessoas que falam da palavra de Deus. É longe das pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. A conversão, irmãos, de Paulo, portanto, nos traz muitas coisas importantes. O homem nenhum consegue, irmãos, mudar a mente dominada pelo pecado. Homem nenhum consegue mudar a mente de um outro homem que tem a sua mente, a sua cabeça, o seu coração dominado pelo pecado, dominado pela tradição, dominado por aquilo que ele foi ensinado desde a sua infância. Você não consegue. Tira isso, porque isso aí é pecado. Isso não é de Deus. Isso aqui é idolatria. Você não consegue. Só Deus muda a tradição dos homens. Saulo, um religioso, fariseu por excelência. E a gente às vezes olha para a Bíblia e fala assim, fariseu é raça ruim. Não, irmãos. Os fariseus não eram ruins, eram zelosos. Sabe o que está faltando hoje? Crente fariseu. Ih, pastor, está amarrado. Está amarrado não. Crente zeloso. O fariseu era um guardião da lei. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava pregando um anti-lei? Não, Jesus estava abrogando a lei, ele estava cumprindo a lei. Mas os fariseus pensavam que eles estavam deturpando a lei, quando na verdade ele estava dizendo, a lei agora só fazia a sombra daquilo que vem agora, que sou eu. E eles não aceitavam isso, mas eles estavam fazendo o papel deles. Então nós temos que ser crentes zelosos, não fariseus. Você vai falar, você é crente fariseu, aí vai pegar mal para você aí, mas nós temos que ser crentes zelosos. Então, irmãos, homem nenhum consegue mudar a mente dominada pelo pecado, dominada pela tradição, pela ação do diabo. Só o Espírito Santo é capaz de realizar essa obra em nossa vida. Não sei se você veio de algum tipo de religião afrodescendente e que de repente você entrou para o Evangelho porque alguém falou para você, olha, isso é um demônio, isso é um mal que está sobre a sua vida. E você simplesmente passou pelas águas, mas de vez em quando você fala assim, ai pastor, tem uns negócios no meu coração, umas vontade de fazer alguma coisa ainda. É porque o Evangelho ainda não produziu na sua vida o que tem que produzir. Quando o Evangelho produzir, isso não vai mais fazer parte da sua vida, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. O irmão me procurou uns meses atrás e disse, pastor, eu já me batizei, com 2 anos de idade. 1 ano e 6 meses minha mãe me batizou na igreja católica. Eu falei assim, legal. Eu também fui batizado, fiz crisma e tudo. Primeira comunhão, fiz tudo isso. Pastor, eu preciso me batizar? Eu falei assim, sim.
Com 2 anos você lembrou de tantos pecados que você tinha cometido? Pediu perdão dele? Não, então você agora tem que se batizar. Ele voltou para casa, aí me procurou 2 semanas depois, pastor, eu não vou me batizar. Eu disse, é um direito seu. Eu disse, agora você pode me dar razão porque você não vai se batizar? Porque eu sinto que eu já estou em aliança com Deus, já fui batizado. Irmão, quem sou eu para tirar essa tradição da mente dele? Eu não sou nada, eu não vou conseguir, eu vou tentar, vou abrir a Bíblia, desfolhar ela todinha. Eu não vou conseguir mudar esse rapaz. Só o Espírito Santo vai levar para ele. Você com 2 anos tinha compreensão do seu pecado, cidadão? Não. Então só o Espírito Santo vai fazer isso. Eu não posso fazer isso por ele. Posso tentar, mas eu não vou conseguir. É só o Espírito Santo. Então diga comigo, conversão é uma obra de Deus. É ele que fez, não foi, Santinho? Você pregou, você fez sua parte, mas foi ele que fez. Está esperando que alguém se converta na sua casa? Continue orando a Deus e pregando o Evangelho, porque Deus vai fazer a obra na vida dele. Eu finalizo, irmãos. Mas a conversão, além de ser uma obra exclusiva de Deus, ela precisa gerar transformação na nossa vida. Conversão sem transformação não é transformação. Aliás, não é conversão. E Paulo em Colossenses 3, eu finalizo, por favor, Colossenses 3. Vai me mostrar que a verdadeira transformação ou conversão, ela produz transformação. Diga comigo, conversão verdadeira produz transformação verdadeira. Aí Paulo vai mostrar no capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 1. Eu não vou ler, senão a gente não vai conseguir cear hoje. Mas eu vou dar em que nível o Espírito Santo, ou Paulo está dizendo pelo poder do Espírito Santo, que a verdadeira conversão deve produzir transformação. Em 5 níveis da nossa vida. O primeiro nível é aqui, mental. O homem convertido tem a mente transformada. O homem que teve um encontro com Jesus, que recebeu a palavra, respondeu a esse evangelho, se aliançou com Deus, está unido com Cristo, agora ele tem uma mente transformada. A mente dele não é mais aquela mente antiga. Versículo 1, pelo menos nós vamos dizer, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assim também, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Então a primeira conversão, primeira transformação que a conversão produz é na mente. Eu não posso mais pensar como eu pensava, como gentios. A segunda transformação é no meu comportamento. É na minha maneira de agir, como as pessoas estão te vendo, como as pessoas te viam, como elas te veem agora. Versículo 5 vai dizer assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que tinha o comportamento de prostituição, de impureza, de paixão lascívia, de desejo maligno, de avareza. Essas coisas vêm a ira de Deus. Então a segunda coisa que a conversão verdadeira produz é uma transformação no nosso comportamento diário. Como é que você tem se comportado como cristão? As pessoas dão testemunho de você. Elas dão testemunho do que você tem feito. O terceiro nível de transformação oriunda de uma verdadeira conversão são nas nossas relações com as pessoas. Olha aqui que diz o verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Aqui eu só vejo perdoadores. Olha para mim, só tem perdoador aqui. Só tem gente perdoadora aqui, humilde, manso igual um leão. Né?
igual o siri na lata. A verdadeira conversão produz uma mente transformada, um comportamento transformado e uma relação com as pessoas transformadas. Dá vontade, às vezes, de abrir a mão e abençoar. Né? E abençoar. É o que a gente deve fazer, irmãos. Não pode fazer outra coisa, infelizmente, né? Mas olha só, a conversão verdadeira também deve produzir uma transformação dentro da nossa casa. E Paulo vai dizer outro nível de conversão que deve produzir uma transformação verdadeira. Esposas, verso 18. Sede submissas ao vosso próprio marido. É ruim, pastor, aquele banana, deixa ele comigo. Como convém ao Senhor. Maridos, pastor, ela é boa porque ela não mora contigo e não dorme contigo. Vai dormir com ela e morar com ela para o senhor ver. Só Jesus na causa. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. O irmão falou, pastor, preciso conversar com o senhor, está difícil. Foi você que escolheu, problema seu. É problema seu. Tem uma menina que eu falei para ela, não casa, não casa, não casa e não casa. Pastor, eu caso. Eu estou ficando velho, eu quero casar. Eu estou ficando velho, eu quero casar. Casou. O rapaz já mostrou as garras já. E ela veio triste falando com Denise. Denise, ela quer conversar contigo. Falei, minimiza a conversa. Diga, foi você que escolheu o recado do pastor. Fez a triagem para mim, ela já fez a triagem. Diga para ela, pastor mandou dizer, foi você quem escolheu. Ele disse para não casar. Tu casou? Agora leva que o pacote é seu, minha filha. Filhos, tem filhos aqui? Obedecei em tudo os vossos pais e fazê-lo é grato diante do Senhor. A verdadeira conversão mexe aqui, mexe no comportamento, mexe com as nossas relações interpessoais, mexe com a nossa relação dentro de casa, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, mas também mexe com as nossas relações sociais. Quem é você como patrão? Quem é você como empregado? Quem é você como alguém que manda em alguém? Então ele vai dizer lá no versículo 22, para a gente finalizar, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Como é que é você como funcionário? Como é que é você como patrão? Irmão, você tem um negócio que eu gosto muito. É quando alguém é admitido num trabalho e fica no período probatório. É bom demais. E o pior é quando o período probatório acaba. O período probatório é o período de avaliação. Funcionário público só é efetivado no cargo público depois de passar pelo período probatório. É um período de 1 ano, 2 anos. Para mim tinha que ser a vida inteira. Porque o cara faz um concurso público, estuda pra caramba, aí ele passa por um período de probatório de 1 ano, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele deixa a sala limpa, quando ele fala, agora eu estou efetivado, sou estatutário, ninguém pode mexer comigo, eu não quero nem saber. Ele chuta o pau da barraca, desculpa a expressão. O bom é quando a gente é crente, a conversão agiu de tal forma na nossa vida que independe do estado probatório, do período probatório ou do período permanente, eu sou aquilo na igreja, eu sou aquilo em casa, eu sou aquilo no trabalho, porque eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. Conversão verdadeira deve agir na nossa vida num todo. Que Deus nos ajude a sermos crentes aqui, entre as pessoas, em casa e no trabalho, tudo isso para a glória de Deus. Amém?